E para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste aqui ao vivo em youtube.com/café com velocidade, está começando mais uma edição do podcast e eu confesso que eu não olhei o número da edição, peço desculpas a vocês, tá? Raposo, não brigue comigo, mas estamos começando mais uma edição do podcast Café com Velocidade. Hoje é segunda-feira, 1º de fevereiro, e vamos falar, né, se na semana passada nós falamos sobre os pilotos, digamos, mais experientes, Sebastian Vettel e Fernando Alonso, que estavam de casa nova, né, no caso Sebastian Vettel na Aston Martin e o Fernando Alonso voltando para a Alpine. Hoje nós vamos falar de pilotos que, digamos, não são tão velhinhos assim, né, como podemos dizer, porém também estarão de casa nova em 2021, que são Daniel Ricciardo indo para a McLaren e Carlos Sainz indo para Ferrari. E para começar, e para debater aqui comigo, eu só quero, antes de chamar o meu parceiro, explicar a ausência do Thiago Raposo. Thiago Raposo está com problemas de saúde, ele foi aí, pegou o Covid, e está aí com alguns problemas na garganta, falou que tá tossindo um pouquinho, está com a garganta um pouco complicada, então para se resguardar, a gente preferiu, ele preferiu aí não participar da transmissão de hoje. Todo aqui o nosso desejo de melhoras para o Thiago Raposo, que ele se recupere prontamente e volte o mais rápido possível. E para falar aqui comigo então, hoje, ele, Matheus Pucci. Seja muito bem-vindo, Matheus Pucci, aqui ao Café com Velocidade para a gente bater esse papo sobre Daniel Ricciardo e Carlos Sainz. E você aí, já comece aí dando um pequeno spoiler do que você vai dizer sobre esses dois. Olá, Will. Bem legal estar aqui com você hoje. Minha primeira participação no Café em 2021. E também olá para os nossos ouvintes, né? O pessoal que nos acompanha, às vezes mais diversos agregadores também. É um prazer estar com vocês. Sim, temos dois pilotos que chamam a atenção. Daniel Ricciardo e Carlos Sainz. Eu diria que o Ricciardo, todo mundo já sabe dele. Todo mundo já espera que seja um piloto rápido, um piloto que consiga colocar a McLaren, vamos dizer assim, nos eixos. Mas o Sainz é onde pode estar a conversa legal de hoje. Porque o Sainz ele tem sim, qual eu posso dizer, um potencial para deixar o Leclerc bem incomodado. E pelo menos é o que eu espero nessa temporada. Vamos falar sobre tudo isso agora. É isso aí, vamos falar sobre tudo isso agora. Só queria, antes aqui, lembrar vocês, os nossos ouvintes, que o Café com Velocidade tem um programa de apoiadores. É só você entrar lá em apoia.se/Café com Velocidade e você pode nos colaborar com a gente mensalmente, nos ajudar. Tem diversas faixas de apoio e você pode escolher a sua faixa. Dentre as faixas aí tem diversas recompensas, como lives exclusivas, lives sobre Fórmula 2, sobre Fórmula E, sobre Fórmula Indy, além de participar do nosso grupo do WhatsApp. Ô, Matheus, estão falando aqui, o Bruno Rechanchowski, que o seu som está duplicado. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas o seu som está duplicado. A gente vai tentar corrigir aí o seu áudio para ver o que acontece. Você tem ideia do que pode ser que esteja acontecendo aqui no seu microfone? Dá mais um alô aí, que para mim tá super normal o seu áudio, Matheus. Não sei por que está duplicado para os nossos ouvintes. Bom, eu vou falar aqui para ver se tem algum problema, se o pessoal aí acompanhando a gente ao vivo, se está tendo algum problema. Eu não consigo realmente pensar em algo que possa estar trazendo problema, né? A minha câmera ele falou que o áudio está repetido, mas para mim seu áudio está perfeito, cara. Não sei, será que tem... Se alguém mais puder dar esse feedback pra gente aí, porque para mim o seu áudio está absolutamente... Tá, já descobri. Tá aqui, é aqui. Beleza. Fala aí agora. Então agora eu acredito sim. Que deve ter solucionado. Sim, solucionou sim, porque eu peço desculpas, a gente está testando aqui um novo sistema aqui de gravação para a gente poder gravar
o podcast, o áudio do podcast com qualidade para vocês e que vocês tenham recebam o nosso podcast já na segunda-feira à noite com áudio de qualidade e também a transmissão ao vivo, né, no YouTube para quem pediu que a gente continuasse as transmissões ao vivo. Então a gente está testando aqui. Eu acho que agora tá beleza. Se o Bruno Rechenchowski aqui puder nos dar aqui um feedback vendo se está beleza. Pré-temporada é para teste mesmo, agora está normal. Pré-temporada é para teste, é para isso que serve, é para a gente testar. Isso aí, agora está normal. Eu já descobri o que foi aqui, então muito obrigado aqui ao Bruno Rechenchowski que está ao vivo aqui no chat com a gente. Matheus Pucci, vamos falar então, vamos ao que interessa, vamos falar vamos começar, como você falou que o Carlos Sainz, ele é aquele, de repente pode ter uma discussão um pouco maior, vamos começar com o Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo foi aquele cara contratado a peso de ouro, né, pela Renault, que ia ser ali todo um projeto para a Renault voltar a ser grande e tudo mais. A gente até falou um pouco sobre isso na semana passada, ali eu e o Thiago Raposo. Ele foi contratado a peso de ouro, eu acho que um piloto que já mostrou que é um grande piloto, que bateu de frente com o Max Verstappen, já venceu corridas, e de repente esse projeto da Renault, ele abandonou esse projeto da Renault e foi para um outro projeto que está aí, vem em evolução ao longo das últimas temporadas, se reestruturou, a equipe parece que está mais organizada, foi a terceira colocada no Campeonato de Construtores em 2020, que é a McLaren, onde vai correr ao lado de Lando Norris, que fez uma boa temporada também. Ele e o Sainz ficaram ali praticamente, vamos dizer que foi um empate técnico ali em 2020 em termos de pontuação. Mas e aí, Matheus? O Ricciardo, na Renault, quando ele chegou, já chegou botando tempo no Hülkenberg. Em 2020 também dominou o Ocon com tranquilidade. Mas e aí, de casa nova contra Lando Norris, o que podemos esperar aí do desempenho de Daniel Ricciardo? Uma adaptação fácil ou de repente um pouco de dificuldade, andar um pouquinho atrás do Norris e quem sabe depois deslanchar? Eu acredito que em termos de adaptação, ele vai ser um piloto que não vai ter problemas. Pelo menos a adaptação ao carro não deve ser um problema para ele. Eu acredito que ele já mostrou isso quando ele chegou na Red Bull em 2014, quando ele chegou na Renault, depois, se não me falha a memória, 2019, né? E então eu acredito que não vai ter problema quanto a isso. O que pode pesar contra o Ricciardo é o seguinte: ele está apostando num projeto que vem em evolução, como você disse, é um projeto que vem em franca evolução, o projeto da McLaren, e eu particularmente fiquei muito feliz com o que eu vi de 2020. Eu até diria que 2019, que a McLaren também foi bem, ela não me chamou tanta atenção, mas 2020 me chamou a atenção. E aí o que acontece é que o Ricciardo, ele me parece um piloto que ele fica olhando o seguinte: tal equipe está crescendo, eu vou para ela, mas eu não sei se ele analisa o projeto, porque cada equipe faz um planejamento a médio e longo prazo, né? E quando ele saiu agora para a McLaren, ele está indo para uma equipe que vem crescendo, que está tendo, sim, a sua boa parte de gerência por parte do Zac Brown, eu ia falar Ross Brown, do Zac Brown, e eu acredito que ele não vai ter dificuldade para dominar o Norris, tá? Para mim vai dar Ricciardo e por muito. Eu acredito que vai dar Ricciardo por muito. Por quê? Porque ele é um piloto que eu gosto dele, não é só por isso, é porque ele apresenta performance. O Ricciardo é um piloto que geralmente ele é constante. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas o Norris, ele ainda é um piloto que peca um pouco na constância. Ele é um piloto rápido, com potencial, mas eu acredito que ele ainda tem aquele pouquinho de constância que é natural da experiência, né? Tem que adquirir experiência, etc. Né? Algo muito natural. Mas o Ricciardo, ele chega na McLaren para ser o cara que vai botar a equipe para brigar por pódio mais vezes, pelo menos de 2022 em diante, porque 2021 são os mesmos carros do ano passado, aquela coisa toda, mas ele chega para ser esse cara para guiar a equipe. O que o Ricciardo é hoje para a McLaren é o que ele mesmo estava sendo para a Renault e é o que o Vettel, por exemplo, era para a Ferrari em 2015. É o cara que chega para resolver os problemas. É o cara que chega para botar a ordem, não vou dizer ordem na casa, porque a casa está sendo arrumada, mas que chega para dar aquele plus de performance que não tinha até então. Que por mais que o Norris e o Sainz sejam bons pilotos,
eles não são pilotos do nível do Ricciardo, pelo menos não ainda. E o Ricciardo já é um trintão, um cara experiente, excelente ultrapassagem, um cara que tem uma boa disputa no 1x1, né, 1 contra 1, é um cara que sabe aproveitar bem as oportunidades, geralmente não se envolve em problemas, é constante. Então a McLaren fez um excelente negócio. A questão é, a McLaren vai manter um carro a nível do Ricciardo? E outra, o Ricciardo, trintão, vai ter paciência para acompanhar o projeto de renascimento da McLaren? Mas como a gente está falando de 2021 com certeza o Ricciardo, ao meu entender, vai dominar o Norris. Eu quero saber se você concorda comigo de que o Norris não é tão constante assim e de que vai ser tão fácil para o Ricciardo. Eu acho que o Norris, assim, eu não acho que ele é tão assim inconstante. Eu acho que às vezes ele é até um pouco, como que eu vou dizer? Devo dizer até às vezes conservador demais. Assim, eu acho que às vezes ele não arrisca tanto quanto o Ricciardo, por exemplo, arrisca quando está numa disputa ali roda com roda. E eu concordo contigo. Assim, o Ricciardo, ele, na disputa roda com roda, talvez seja o melhor da Fórmula 1 hoje. Ele é um cara que ele consegue ler bem a ultrapassagem, ele consegue atacar de uma forma absolutamente limpa e de certa forma até, vamos dizer que entre aspas, até meio que indefensável para o cara que está na frente, né? Porque ele vai meio que na surpresa, dá aquele mergulho, mas deixa o espaço que tem que deixar, mas dificilmente alguém consegue evitar uma ultrapassagem do Daniel Ricciardo. Agora, um ponto interessante que você falou assim, será que o Ricciardo vai ter paciência para digamos, esperar esse surgimento da McLaren, esse crescimento da McLaren? Mas eu também até te devolvo com uma outra pergunta, porque ele tem uma outra opção, ele tem uma outra opção de deixar o cara, beleza, se o projeto da McLaren não for aquilo tudo que de repente ele espera que seja, será que ele vai ter outra opção? Será que se ele fizer o que ele fez, se ele fizer na McLaren, por exemplo, o que aconteceu com a Renault, será que eu vou peraí, eu vou contratar esse cara para chegar um ano aqui, ele pegar e pular fora, deixar a gente aqui comendo de mãos abanando, nos obrigar a trazer um cara que estava fora da Fórmula 1 há 2 anos? Então, eu acho que se o Ricciardo quer ser campeão do mundo, eu acho que a McLaren é a última cartada dele. Porque, como você falou, ele já é um trintão. Não sei se ele tem uma outra opção. Ele teria uma outra opção? Voltar para a Red Bull? Assim, realmente, se a gente for olhar pelo lado da opção, hoje, olhando para o mercado de pilotos hoje, ainda mais com uma nova geração forte, como está sendo, né? Seria difícil imaginar o Ricciardo em outra equipe, por mais que ele seja um bom piloto, né, um piloto de alto nível. Mas é porque, assim, a minha pergunta, ela fica no sentido de que ele, obviamente, almeja o título mundial, ele sabe que não vai ser 2021, ele tá apostando as fichas, assim como todo mundo, em 2022, o único que tá apostando as fichas em 2021 é o Bottas, é o único que tem que focar o seu pensamento em 2021, porque as outras equipes vão ter que focar em 2022, e o Ricciardo, ele assim, vamos supor um exemplo aqui, uma situação completamente hipotética, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas em 2022 a McLaren faz um carro que não briga tão bem assim. Será que ele vai dar aquela desanimada? Será que ele vai, vou procurar outros ares? Porque ele sendo um trintão, querendo ser campeão mundial num regulamento que teoricamente vai fazer todo mundo ficar mais próximo, é porque a McLaren apresentou alguma coisa para ele falando, olha, aqui nós temos um projeto para ganhar, né? Porque senão não faz sentido. Ao meu entender, não faz sentido a mudança dele para a McLaren se não for pensando em 2022 em diante, né? Mas de qualquer forma, pensando em 2021, que é o nosso foco nesse momento, é um piloto que pode conquistar pódios, dependendo. Nós tivemos corridas atípicas ano passado, podemos ter esse ano novamente, sim, podemos ter. Não seria nenhum absurdo pensar no Ricciardo num pódio em algum momento, até porque nós estamos falando de uma McLaren que, em tese, vai terceira força, né? Então, numa corrida que a Red Bull, a Mercedes se enrosca ali, perde um carro, perde 2 carros, pode acontecer um pódio, né?
O Norris conseguiu um pódio ano passado, mas não vejo ele como sendo tão candidato assim. Então, para mim, no quadro Ricardo, que a gente está falando aqui, ele é o cara que vai levar a equipe nas costas para, quem sabe, conseguir mais 1 ou 2 pódios esse ano. Tirando isso, não consigo ver muito mais o que ele possa fazer com o carro. Espero boas exibições dele. Espero que ele domine aquele meio de pelotão ali. Eu realmente espero que seja o Ricardo o grande protagonista desse meio de pelotão, né, com o carro que ele tem, com a habilidade que ele tem. E aí é mais um esperar para ver, né? Vamos ver. Não acredito que a adaptação vai ser um problema. Eu acho que vai ser bem interessante, né? Você falou desse meio de pelotão ali, porque assim, a gente vai ter o Ricardo, a gente vai ter Vettel, a gente vai ter Alonso. Podemos dizer até assim, o carro da Racing Point, da Aston Martin e da McLaren, eles eram, né, meio que forças parecidas. O da Renault, ele era um pouco aquém, né, pelo menos na média da temporada. Algumas corridas foi melhor. Mas isso aí acho que a gente não duvida que o Alonso vai tirar no braço. Então, muito provavelmente, Alonso, Vettel e Ricardo vão ser caras que vão andar muito próximos ali em 2021. E que, pelo menos a minha expectativa é que a gente vai ter boas brigas aí envolvendo esses três aí, e espero que sim, né? Espero que tenhamos. Eu acho que tem tudo para ser divertido assistir esse meio de pelotão aí, né, Matheus? Assim, você citou agora o Alonso, o Vettel, o carro da Renault, que esse ano é Alpine, e aí eu tenho dois comentários a fazer, né? Que na minha visão é o seguinte: o grande trunfo da McLaren no ano passado foi desenvolver o carro, o downforce do carro até o final da temporada. Porque o carro começou bom de pista de pouco downforce, como foi a Áustria, por exemplo, onde começou a temporada, mas tinha sim um probleminha com os circuitos mais mistos. E no final da temporada era nítida a evolução, com o próprio Zac Brown afirmando que sim, o carro teve uma evolução grande, e esse foi o trunfo da McLaren para poder bater os seus rivais, né? Para não ficar que nem a Renault ali mais para baixo, então junto com a Racing Point. Então o trunfo deles foi esse, foi o desenvolvimento que foi muito bom. Então isso é para ficar de olho na McLaren, que pode dar uma ajuda para o Ricardo. Agora, o Alonso, cara, eu gosto do Alonso, para mim um dos melhores pilotos que já passou, um pilotaço. Mas o meu problema com o Alonso será que ele vai voltar aquele Alonso? É claro que isso já foi discussão de outro podcast, eu não vou entrar na discussão, é só deixando mesmo a minha linha de raciocínio. É um cara que já tá ali nos 40, né, se eu não me engano, se ele não tá com 40, não, tá com 40, ele é de 81. Assim. Então, 40, e o ser humano naturalmente já vai perdendo, né, o reflexo, ainda mais eles, que são esportistas de alto nível. Chega uma hora que eles começam a ficar seres humanos, vamos assim dizer, seres humanos normais, vamos assim dizer, né? E se o Alonso vier aquele Alonso, aí o Ricardo pode ter problemas. Mas se ele vier mais pro estilo Raikkonen do que, né? Aí eu já acho que o Ricardo não vai ter problema, não. O Vettel, eu tenho uma grande interrogação com o Vettel, porque da mesma forma que ele pode ressurgir na Aston Martin e trazer aquelas performances daquele Vettel dominante, daquele Vettel que levava o carro até o fim sem ser incomodado por ninguém, absolutamente tranquilo, pode ser também o Vettel dos 2 últimos anos da Ferrari. Então eu tenho uma interrogação enorme no Vettel, eu não sei o que pensar, para ser bem sincero. Mas o Ricardo, para mim, tem tudo para ser a grande estrela desse meio de pelotão. Agora, Matheus, pra gente até depois já ir passando pra Ferrari, é uma coisa assim que eu já vi algumas pessoas comentando, né, muito comentando. Eu até tenho também uma certa digamos, não uma pulguinha atrás da orelha, mas assim, uma coisa que eu acho que é uma coisa que a gente vale a pena a gente falar. E a questão, assim, a gente viu, né, esse ano de 2020, né, o Lando Norris, aquela coisa toda, de ser o cara das redes sociais, de ser, né, um cara que faz bastante graça e tal. Eu acho que isso não atrapalhou ele fora da performance dele. Eu acho que é bem separado as coisas. Mas tem gente que questiona, como é que vai ser Norris e Ricardo?
os dois ali, o Ricardo, que é o João Sorrisão, com o Lando Norris e tal. Você acha que esse tipo de... essa coisa dos dois, assim, a gente sabe que o Norris tinha com o Sainz também, umas brincadeiras e tal. Você acha que, de certa forma, isso pode, em algum momento, prejudicar tanto assim no relacionamento dentro da equipe, né? Ou seja, porque é muita brincadeira, chega uma hora que de repente um quer brincar e exagera, o outro não está muito afim da brincadeira, ou que de repente eles começam a se bicar ali na pista por causa de ou deixa eu passar que não deixa, aquela coisa toda. Você acha que isso de alguma forma pode influenciar no resultado final da equipe como um todo, tanto do Ricardo quanto do Norris? Ou você acha que não, que eles vão levar isso de boa e não vai ter... isso não quer dizer nada? É bem difícil, né, falar sobre isso assim, porque aí a gente tem que pegar uma série de fatores, como, por exemplo, até que ponto essas brincadeiras vão atrapalhar na rotina deles de treinos, de exercícios, de foco. É complicado, né? Porque cada um é cada um, né? Às vezes um piloto que brinca demais não tem problema e o outro que é brincalhão também tem. É muito complicado. O que eu acredito é que, assim, eu também não acho que o Norris tenha tido problemas ou que o Ricardo tenha problemas com a sua performance por conta das brincadeiras. O que eu acredito é que, às vezes, as pessoas confundem um pouco o piloto fora da pista com o piloto dentro da pista. Né? Por exemplo, o Lando Norris. O Lando Norris virou, logo no primeiro ano dele, na estreia, o queridinho nas redes sociais do pessoal. E as pessoas começaram a tratar ele como se ele fosse um cara fenomenal nas pistas. E aí é onde eu fico com o pé atrás. Assim, o cara ser divertido fora dela não significa que ele é bom dentro dela. Né? É muito difícil falar se isso vai atrapalhar. Isso vai depender muito se eles não vão passar do ponto no sentido de tudo virar uma brincadeira. Porque se tudo virar uma brincadeira, daqui a pouco eles vão ser pilotos que não vão estar mais desenvolvendo o trabalho deles da forma mais, como eu posso dizer, da melhor forma possível, porque vai estar perdendo tempo com coisa tosca, ao invés de estar dando um feedback para a equipe, ao invés de estar junto com a equipe focado na melhoria do carro, focado no acerto do carro, focado numa estratégia. Então, assim, se tudo virar brincadeira, pode atrapalhar. Pode atrapalhar. Mas se for dosado ali, cumpre as responsabilidades deles e depois, fora daquilo ali, brinca, eu não vejo problema. Eu acho que é até legal para a Fórmula 1 ter pessoas mais, vamos dizer assim, mais sociáveis a nível de internet, né? Pelo menos na minha visão. Pelo menos na minha visão, né? Nós temos aquele Raikkonen que mal fala, que fica de cara fechada, e você tem mas o Raikkonen, o legal dele é justamente isso, né? Então, são as diferenças, né? Assim, esse que é o legal, esse que é o legal do esporte, dos pilotos. Então vai depender muito de como eles vão levar as responsabilidades dele. Pelo que eu vi daquela série do Netflix e de entrevistas do Ricardo, etc., ele é um cara que parece bem focado. Quando ele precisa ir para a parte séria, ele vai para a parte séria. Isso. Né? Agora, se o Norris também é tão focado quanto, eu não sei. Porque aí eles vão ter que se dosar, né? Eles vão ter que dosar o que é momento de brincadeira, o que é momento de vamos trabalhar. Vamos botar aqui na ponta do lápis, vamos ajustar as arestas para poder seguir em frente com a equipe e conseguir os objetivos. Isso depende só deles. É muito difícil falar assim de fora, mas depende só deles. Não tem muito para onde fugir. Assim. Bom, e para a gente encerrar aqui a McLaren, para a gente passar para... McLaren não, é o Ricardo, Ricardo McLaren, para a gente falar do Sainz na Ferrari. Você já meio que falou no seu primeiro comentário que você acha, né, que o Ricardo vai ganhar de muito, mas a gente não é muito da futurologia, mas aqui só para a gente depois poder fazer uma comparação, assim, né? Você acha que o Ricardo, em termos de pontuação e em termos de qualificação, você acha que ele vai ficar muito à frente do Norris? Ou você acha que vai ter, de repente, o Norris uma vantagem aqui? Ou mais próximos? Em termos de quali, eu acho que o Ricardo vai ter uma vantagem considerável. Sério? Acredito que vai ter uma vantagem considerável. Eu acho. Vamos supor, são 23 corridas, né, que estão programadas? Programadas, né? Programadas 23. Vamos supor, assim, na minha cabeça, o Ricardo fica na frente em 15,
16, 17 no quali, né? Agora, a pontuação, eu já não acho que vai ter uma diferença tão grande, porque se o Norris, que é um piloto jovem, continuar progredindo como ele vem mostrando, naturalmente, essa diferença para o Ricardo vai diminuindo, em termos de performance, de visão de corrida, em termos de estratégia, o momento certo de fazer uma ultrapassagem, o momento certo de se conservar. Então, assim, eu acho que em corrida pode ficar mais apertado. No qual eu ficaria surpreso se o Norris batesse de frente, para ser bem sincero. Quanto à futurologia, vamos assim dizer, eu nem vou chamar que esse tipo de comentário que a gente está fazendo aqui agora, de futurologia, porque a gente está analisando dois pilotos que nós já vimos na pista como eles se comportam. Então a gente está falando baseado nos dados que eles mesmos nos entregaram, né? Então, se hoje nós sabemos que o Ricardo é um grande piloto, é porque ele já provou isso na pista. Então, para mim, futurologia, a gente fala, olha, o Tsunoda vai andar na frente do Gasly, aí é complicado, aí é difícil dizer, porque a gente não vê ele num Fórmula ainda. Mas nesse caso, com os dados aí que nós temos, eu acredito que o Ricardo tem uma ampla vantagem. Mas qual a sua visão? Você acha que vai ser eu acho, eu vou um pouquinho porque eu acho que no quali, eu acho que vai ser mais equilibrado, porque o Norris no quali, ele costuma entregar bem, assim, pelo menos, eu lembro que em 2019, ele ficou muito atrás do Sainz na pontuação, mas no quali, se eu não me engano, ele ganhou, ou ficou bem equilibrado. E eu acho que o Daniel Ricciardo, ele é aquele cara que pensa mais na corrida, do que necessariamente no quali. Eu acho que, em termos de pontuação, a ideia é que eu acho que o Ricardo ele vai terminar na frente do Norris, até, não sei se tão distante, mas eu acho que ele não vai ter muita dificuldade nisso. Mas eu acho que no quali talvez a disputa seja mais equilibrada. Talvez o Ricardo pode vencer essa disputa, assim, né? Mas eu acho que vai ser um pouco mais equilibrado, porque o Norris em quali, eu acho que ele vai bem, assim, ele vai muito bem. Em dezembro aí a gente vai ver quem faz o churrasco, então. Quem ganhou. Antes da gente passar para a Ferrari, meu Deus, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que é justificar a ausência do Fábio Campos. Né? Olha só, o Fábio Campos ele tá tão sumido, né? Tá tão sumido ali nas suas férias, que a gente até, né? Olha, esqueci, falei do Raposo e não falei do Fábio Campos. O Fábio Campos ele está ainda compromissado aí com os seus resorts ali pela Europa, pelas ilhas paradisíacas, e ainda não voltou essa edição, mas a gente espera que ele volte o mais breve possível. Matheus Pucci, agora vamos falar da Ferrari. A Ferrari, que ao que parece, né, o Binotto falou que não é para esperar vitórias esse ano e tudo mais. A Ferrari, que tirou o Sebastian Vettel da sua equipe, o piloto que, como você falou, foi contratado em 2015 para ser o cara da equipe, não conseguiu ser campeão e foi substituído por Carlos Sainz. A Ferrari claramente agora dá preferência na equipe por Charles Leclerc, que conquistou isso merecidamente, né, principalmente em 2019, ali, quando ele estava... quando a Ferrari estava lá na frente, ele venceu o Vettel, chegou no seu primeiro ano, venceu o Vettel, 2020 então nem se fala. E pelo menos a impressão que nós temos, né, pelo menos eu tenho, não sei você, é que chamaram o Carlos Sainz para ser, digamos, um segundo piloto do Leclerc. Mas também eu tenho a impressão que não vai ser bem isso que vai acontecer. Pelo menos o Carlos Sainz eu não sei se ele está disposto a fazer isso. E aí, Matheus Pucci, o que você acha, como você acha que vai ser, primeiro, a postura do Carlos Sainz na Ferrari, se ele vai aceitar, digamos, de bom grado, assim, ser o seu segundo piloto, receber uma ordem de equipe ali, e se ele vai ser capaz de andar próximo ali, ou quem sabe superar o Charles Leclerc. Tem uma visão muito parecida com a sua, que você falou aí. Ele foi contratado para ser o segundo piloto, para ser o cara que não vai incomodar o Leclerc, mas que vai trazer pontos. Ele foi contratado, se a gente for falar numa linguagem de Fórmula 1 mais escrachada, ele foi contratado para ser o Bottas do Leclerc. O negócio eu não acho que vai ser bem isso que vai acontecer. Para mim, ele vai dar trabalho. Né? O Sainz ele não é um piloto fantástico, fenomenal. Ele não é um piloto fantástico, fenomenal. Mas tem uma coisa que ele está demonstrando nos últimos anos, que me chama bastante atenção,
é que ele é um piloto que tem gana de vitória. Ele tem gana de vencer, de ficar na frente. Ele é aquele piloto que ele tem vamos dizer assim, aquele egoísmo do que é necessário para você ser um vencedor de corrida. É o egoísmo. Aquela derrota dele, se não me engano, na Itália pro Gasly, né? Sim. Que ele chega em segundo, né? O Sainz, ele fica assim, ele poderia comemorar um segundo lugar com a McLaren, né? Mas não, essa corrida era minha. Essa corrida era minha. E ele não me parece o tipo de cara que quando a Ferrari falar deixa o Leclerc passar, ele vai deixar. Ele não me parece, para ser bem sincero. Até porque ele tem um exemplo do próprio Leclerc. O Leclerc não obedeceu a ordem de equipe no Bahrein em 2019 e começou a dominar o Vettel. Se o Sainz se atrever a bater de frente com o Leclerc, o Binotto vai descabelar, mas o Sainz vai mostrar serviço. E é esse o ponto que eu acho que vai vir na Ferrari. A Ferrari está querendo calmaria, mas eu acho que eles estão trazendo para eles um problema, na verdade. Um problema bom, que é um piloto que quer correr, um piloto que quer ir para cima, um piloto que quer conquistar o espaço dele, até porque ele sabe que a Ferrari pode ser a grande chance da carreira. Se eles não der certo na Ferrari, ele já vai estar ali com quase 30 anos, daqui 2 anos, né, ele vai estar com quase 30. E aí, quem vai querer ele? Um piloto que já vai ter passado por McLaren, por Renault, um piloto que já vai ter passado por Toro Rosso, Ferrari, quem vai querer ele? O caso do Sérgio Pérez, de passar para uma equipe grande, que foi a McLaren, e depois conseguir voltar para uma equipe grande agora na Red Bull, ele é raríssimo na Fórmula 1. Ele é raríssimo. O Carlos Sainz sabe que essa é a oportunidade dele e ele precisa aproveitar essa oportunidade. Por isso que, para mim, ele vai ser o azarão. Ou melhor, não é o azarão, ele pode ser a zebra. Mas você acha que ele vai conseguir andar próximo do Leclerc ali, ameaçar o Leclerc? Aí que tá. O Leclerc, ele é muito forte. É um piloto muito rápido. Principalmente, eu diria, na corrida. O quali do Leclerc também é ótimo. Mas onde ele acabou com o Vettel foram nas corridas. Ano passado ele conquistou, se não me engano, 2 pódios. O Vettel não conseguiu. O Vettel foi um, sem contar... Foi um? O Vettel conseguiu? Graças ao erro do Leclerc na Turquia. Então... sim, verdade. Mas pro final da temporada, né? Mais pro final da temporada, é verdade. Só que tem um detalhe. A temporada do Vettel, só pra gente ter um comparativo, foi pior do que a temporada dele mesmo em 2008. Exato. Pela Toro Rosso. Ele marcou menos pontos. Era outro sistema, né? Menos. E era outro sistema. Então inclusive, deixa eu só te interromper uma coisa. É o seguinte. Não, à vontade. Esse comentário que o Matheus Pucci fez, eu ouvi ele fazendo no podcast do Ressaca F1. Tá? Então, o Ressaca F1, ele também tem um podcast. Tem um episódio só gravado, por enquanto, né, Matheus? Então... o segundo então, pessoal, os ouvintes do Café, né, que ouvem o podcast do Café, também que ouvem o podcast do Botequim GP, agora também tem um podcast do Ressaca F1, então vão lá também ouvir o podcast do eu ia falar isso agora. Tem vão lá. O do Ressaca não é semanal, né, ele é a cada 2 semanas, né, quarta-feira a cada 2 semanas. E lá você falou, né? Ele falou uma coisa interessante, que eu, por exemplo, nunca tinha me atentado a isso. Em 2008, com a Toro Rosso, que a vitória valia 10 pontos, o Vettel marcou mais pontos na Toro Rosso em 2008 do que ele marcou de Ferrari em 2020, com um sistema de 25, né? Ou seja, o 5º lugar marca 10 pontos hoje, né? Do que era a vitória lá em 2008. E assim, é vergonhoso. E isso mostra o quê? Mostra a força do Leclerc, porque ele bateu, por mais que eu, Matheus, tenha feito várias críticas ao Vettel ao longo da temporada passada, a gente tem que dizer que ele bateu um tetracampeão. Querendo ou não, foi um tetracampeão que ele bateu. Então, assim, mostra que ele é forte. Mostra que é um piloto muito rápido, um piloto jovem, que tem potencial, e tudo isso tem a ver com o Sainz, porque a gente está falando de Sainz agora, né? Porque o que ele vai enfrentar na Ferrari é o seguinte: ele vai enfrentar um piloto que é extremamente rápido, jovem, que tem potencial para melhora, e que é o queridinho da equipe. Ou seja, é um combo. Ele vai enfrentar um combo que vai ser muito difícil. Por mais que o Binotto fale, não vai ter... O Binotto falou aí, esses dias agora para trás, que não vai ter preferência para um ou para outro, pelo menos não no início da temporada. Uma banana pro Binotto, porque assim, o Leclerc é o queridinho da equipe. O Leclerc é o cara, é o primeiro piloto. O Sainz é que vai ter que surpreender. E, na minha opinião, ele tem capacidade para dar trabalho. Não vou dizer para ficar à frente, mas para dar trabalho, ficar no calcanhar ali, mais do que o Vettel ficou,
eu acho que o Sainz pode, até porque o psicológico é diferente, né? O Vettel, o baque que o Vettel tomou com o Leclerc é diferente do Sainz chegando agora, né? Então, são duas situações diferentes. Acredito que pode ser. Eu não sei se você tem a mesma visão que eu, que o Sainz vai dar esse trabalho. E tem uma coisa até que eu quero acrescentar aqui, que é o seguinte. Se a gente analisar o Leclerc contra o Vettel, em 2019, o Leclerc fez mais pontos que o Vettel, foi até uma disputa mais equilibrada. O Vettel, os dois até tiveram ritmos parecidos ali, algumas etapas o Vettel chegou à frente, algumas etapas o Leclerc. O Vettel teve mais abandonos mecânicos do que o Leclerc. E também teve o seguinte, o Leclerc, ele também cometeu alguns erros em 2019, como o Baku, teve mais outros, só que ficou meio, digamos, esquecido, apagado, ou não deram-se tanta importância a esses erros do Charles Leclerc em 2019. Por quê? Porque ele era o primeiro ano na Ferrari e o Vettel errava muito mais do que ele. Em 2020, o Leclerc pegou um carro que não era tão bom, que não andava mais na frente, andava no meio do pelotão, e também cometeu seus erros na Estíria, cometeu um erro, se eu não me engano, em Monza, né, que ele também bateu, na Turquia, que ele perdeu o pódio, o mais grotesco no Sakir, que ele bateu no Pérez e o Verstappen acabou abandonando. Na própria Rússia, ali que apesar de eu achar que não deveria ter sido punido, nada disso, ele também se tocou com o Stroll. Só que esses erros também do Leclerc, eles, digamos, ninguém deu tanta importância assim. Por quê? Porque ele destruiu o Vettel, né? O Vettel ficou muito atrás. Agora, eu tenho uma pulguinha atrás da orelha, é o seguinte. Eu acho que se o Leclerc cometer esses erros que ele cometeu em 2020, por exemplo, que não foram tantos assim, mas foram alguns erros pontuais, e alguns erros até por exemplo, da Estíria eu achei grotesco, o do Sakir também. Eu acho que se ele perder algumas oportunidades como essa, se ele jogar fora algumas corridas como ele jogou, eu acho que talvez não fique tão imperceptível assim, entre aspas, porque eu acho que se ele cometer algum erro assim, eu acho que o Sainz vai lá e aproveita a chance de brilhar e de repente fazer mais pontos. De repente, por exemplo, o Leclerc faz uma coisa lá igual fez na primeira corrida do ano. O Sainz vai lá e vai para o pódio. Já pensou? Como ficaria? Como o Leclerc ficaria começando atrás do campeonato do Carlos Sainz e tendo que buscar? Sim, é o smooth operator, né? O Carlos é o cara que vai ali. Eu até brinco que se a gente traduz para o português, dá mineirinho, né? Ele é aquele cara que vai quietinho ali, só pelas beiradas, ninguém repara e quando vê o cara já tá lá. O Sainz, ele tem essa característica, que foi muito bom você ter falado isso agora. Porque o Sainz tem essa característica de ser aquele cara que a corrida tem 70 voltas, passa 60 voltas sem falar no Sainz. Exato. Quando você olha, ele tá em quarto. Né? Ele tá ali, tá em quarto, quinto. Né? Ninguém falou nada, o narrador não citou, a TV não mostrou, nem box dele mostrou. Aí o cara tá ali quarto, quinto. Você fala, como é que ele chegou ali? E isso é uma característica que ele tem, que é muito boa e que talvez seja o grande trunfo dele na carreira até agora, porque ele não é um piloto extremamente rápido, ele não é aquele piloto que nem o Verstappen, porque, por exemplo, quando chega ele e Verstappen na Toro Rosso, o que as pessoas pensam? Pô, o Sainz é um piloto bonzinho, e o Verstappen é o agressivo, da super velocidade. Mas e quase não erra, né, o Sainz, né? O Sainz ele é um piloto que leva o carro até o final. Isso é uma característica fundamental para um piloto, né? O que fez do Rosberg campeão em 2016? Porque ele é mais rápido que o Hamilton? Não, todo mundo sabe que o Rosberg não é mais rápido que o Hamilton, mas é porque ele conseguiu levar o carro mais vezes ao final. O Hamilton quebrou o motor, mas teve erro do Hamilton também em algumas corridas, né? Como não lembrar de Baku, por exemplo. Mas assim, o que acontece? O Sainz é um piloto que justamente nessa característica de subindo o pelotão quietinho na dele, às vezes faz uma ultrapassagem ou outra ali, mas é o cara que vai ganhando ali na estratégia, no ritmo, na constância, ele pode sim. É onde ele vai dar o trabalho pro Leclerc. Eu acredito que esse é o ponto-chave que ele vai dar o trabalho pro Leclerc. Por isso que o Sainz, para mim, ele é a zebra. Porque todo mundo acha que ele vai ser o segundo piloto, que o Leclerc vai chegar e dar um
vai acabar com ele. Mas pode ser que chegue ao final do ano e a gente olha lá, olha, o Sainz ficou só 15 pontos atrás do Leclerc, entendeu? 15 pontos para quem vai ser destruído não é nada. É diferente. Então, assim, eu acredito que o Sainz vai realmente dar esse trabalho e que muita gente vai se surpreender com ele, pelo menos nesse início de temporada. Vamos ver como vai vir esse carro da Ferrari, né? Se vai ali no meio do pelotão. Bom, mas então, dito tudo isso, e aí? Quem termina na frente em 2021? Leclerc ou Sainz? Aí vai, Matheus. O que você... Na frente, aí é uma outra análise. Para mim, o Leclerc termina na frente, mas não tão à frente como às vezes o pessoal pode estar pensando. Mas para mim, da Leclerc. O Leclerc é um piloto mais... Eu não vou nem dizer mais completo, ele é mais rápido e eu acredito que tem um potencial maior. Eu acho que em qualifying, eu acho que vai ser o Leclerc, ele vai ser uma vantagem bem grande. Eu acredito que o Leclerc vai... agora, no campeonato, eu também aposto no Leclerc. Eu acho que não tem como apostar contra ele, mas eu também acho que não vai ser assim uma diferença tão grande, não. Eu acho que o Sainz vai estar sempre ali no encalço dele, e sempre que o Leclerc bobear, o Sainz vai estar lá para brilhar no lugar dele, para fazer bons pontos para a Ferrari. Eu acho que vai ser bem interessante essa dupla, assim. Eu acho que se for ver de todas as duplas da Fórmula 1, eu acho que talvez, pelo menos em termos de curiosidade, ou em termos de me empolgar, só perca para Verstappen e Pérez. Sainz e Leclerc, eu acho que tem tudo para ser uma grande dupla, que vai dar trabalho. Como você falou, né? Tem que ver onde é que a Ferrari vai estar neste pelotão, né? Porque, como você falou, né, acho que Mercedes e Red Bull, acho que a gente já sabe que vão ser as duas que vão estar lá na frente. A terceira força tem a McLaren, tem a Aston Martin, né? E a Alpine ali, né, o fator Fernando Alonso, que sempre consegue extrair um pouco mais do carro. A gente tem que ver se a Ferrari... Mas assim, seria sensacional se Aston Martin, McLaren, Alpine e Ferrari andassem sempre emboladas ali, né? Seria sensacional ver Leclerc, Sainz, Ricardo, o Norris, Vettel, Stroll, e... O que mais? Stroll, o Alonso e o Ocon se misturando ali. O meio do pelotão. E por que não também no meio do pelotão enfiar a AlphaTauri? AlphaTauri. Né? Porque o Gasly também ele consegue levar o carro ali pra cima. Exatamente. E por que não sonhar que esse meio do pelotão também seja Red Bull e Mercedes? Seja todo mundo misturado. Aí eu já prefiro pensar em 2022. Aí já, seria... Né, porque a Ferrari, só para concluir o pensamento que você estava colocando aí, a Ferrari, na verdade, o Mattia Binotto está prometendo um carro melhor, um motor melhor, etc. Mas existe um limite de desenvolvimento para 2021. Os carros não estão no desenvolvimento livre como era até o ano passado. Né? Então, assim, a Ferrari ela dificilmente vai dar um salto grande de performance. Muito difícil, a não ser que eles encontrem, assim, o segredo para poder dar um salto. Ou que faça outra maracutaia, vai saber. Mas, assim, a Ferrari dificilmente vai dar um grande salto. Eu acho mais provável que eles, no máximo, encostem um pouco mais na Renault. É o máximo que eu consigo pensar. Qualquer coisa acima disso, para mim, é um lucro gigantesco da Ferrari. Eu acho que vai ser bem por aí também. Eu acho que assim, né? Assim como em 2020, né? Eu acho que o Leclerc vai conseguir em algumas corridas extrair um pouco mais do que o carro. E eu acho que o Carlos Sainz também, naquele esquema dele, né? De comer quieto, de repente pensar na corrida como um todo, e aquela que você falou, né? Ninguém fala nada, daqui a pouco ele aparece lá em quarto, porque fez uma estratégia melhor, conservou os pneus, enfim, foi levando o seu carro de uma forma ali, sem se envolver em confusão e passando todo mundo. Então é isso, Matheus Pucci. Ficamos por aqui. Eu vou ter que ler esse comentário da Thaís, que ela falou assim, ó, cheguei atrasada, achei que estava bugado, mas o Pucci realmente apareceu. Chocada. Aí, Matheus Pucci, sua fama não tá muito boa. Isso aí. 2021, hein? Me aguarde que tem os próximos programas. Estarei isso aí, esperamos que sim. Pessoal, então é isso. Queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Queria agradecer também a vocês que estão nos ouvindo aqui no podcast ou assistindo no YouTube aqui gravado. Se você por acaso está no YouTube,
ao vivo, aqui ao vivo, ou que está vendo esse vídeo depois, deixe seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações ali, o sininho, para você sempre ser notificado quando sair algum vídeo novo aí do café. Deixem comentários aqui também no nosso vídeo do YouTube, mesmo se você estiver ouvindo via podcast, e de repente você não concordou com alguma coisa que eu falei, você tem uma visão diferente, vem aqui no YouTube e comente. Comente aqui, deixa um comentário aqui sobre o que você achou dos nossos episódios. E claro, também mande o nosso e-mail, mande e-mails também pra gente poder aqui trocar uma ideia. Semana que vem estaremos de volta, esperamos que com o time completo, esperamos aí que o Thiago Raposo já esteja 100% recuperado, esperamos que o Fábio Campos volte aí do seu exílio, e Matheus Pucci volte também em 2021 aí, e venha aqui participar com a gente, que é sempre legal quando a gente... Perseguido aqui. E sempre é legal quando a gente tem a nossa casa cheia, o nosso time completo. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todos. Façam pressão para a gente sempre começar nesse horário. Façam pressão. Olha, comece em 8h30. Você viu, né? Foi só o Campos e o Raposo não aparecer que a gente conseguiu começar 8h30, né, Matheus Pucci? Tá certo. O negócio funciona. Você viu, né? Quando é o Raposo que está ancorando, quando é o Fábio Campos aparece aí, não tem hora para começar, né? Aqui a gente começou em ponto, hein? Então, vamos lá, deixem, façam pressão ali nos nossos rapazes ali, para a gente sempre começar em ponto. Certo, pessoal? Então é isso. Valeu, muito obrigado, um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.